Boa tarde, crianças! Damos graças a Deus porque chegamos ao final desta semana de aulas. Hoje é sexta-feira e estamos muito felizes porque durante todos os dias Deus nos abençoou. Então vamos começar mais uma aula para que depois vocês possam curtir o fim de semana com a sua família, né? Se protegendo, claro. E vamos contar com as bênçãos de Deus. Mas para isso vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos para oração. Senhor Deus, muito obrigada por esta semana que o Senhor nos deu, de aulas, onde tivemos bastante aprendizado. Obrigada, Senhor, por cada criança que está assistindo às aulas. Sabemos, Senhor, que é um momento difícil para as crianças acompanharem, Senhor, as videoaulas, fazerem as atividades, por estarem longe da professora, longe da escola. Mas eu peço ao Senhor que abençoe cada pai, cada mãe, cada avó, tia, as pessoas adultas, meu Deus, que estão cuidando de cada criança nas suas atividades escolares, meu Deus. Peço que o Senhor continue dando saúde, sabedoria, paciência, Senhor. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor momento para que retornemos às nossas atividades juntos, ó Pai. Não sabemos quando será isso, mas confiamos que o Senhor tem o melhor para todos nós. Abençoe a nossa aula de hoje, nessa sexta-feira, que possamos, ó Deus, que essas crianças possam entender o conteúdo e, acima de tudo, meu Deus, aprenderem o que é importante, Senhor. Sabemos que não é tudo que elas vão entender, mas que a mente delas, ó Pai, possa gravar aquilo que é necessário para a pequena vida, ó Pai, que elas têm. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor e pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a música que nós estamos aprendendo essa semana, falando dos milagres de Jesus. Eu vou fazer uma pequena revisão das histórias que vocês já ouviram. E hoje tem uma nova história também, porque todos os dias que Jesus andava aqui sobre a terra, ele fazia milagres. Então vamos cantar? Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando os doentes e expulsando os demônios também. Ele contava as boas notícias da salvação que Deus tem, o amor, a paz, o perdão dos pecados, descanso para os cansados, milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber milagres, milagres, milagres que só Deus poderia fazer. E na nossa história bíblica, eu contei para vocês as histórias que são escritas aqui no livro chamado Bíblia. E vocês já sabem que todas as histórias que tem aqui são verdadeiras. Esta é a palavra de Deus. E a Bíblia nos conta a história de quando Jesus participou de um casamento. E que aconteceu uma coisa muito importante nesse casamento. Estavam todos reunidos e de repente o que aconteceu? Quem sabe? Acertou quem falou que o vinho acabou. E então Jesus fez o quê?
pediu para os servos colocarem água nos potes e o que ele fez? Transformou a água em vinho. E quando aquele convidado especial do noivo provou aquele vinho, ele disse o quê? Que aquele vinho estava muito bom. Geralmente servem o vinho melhor no começo da festa, mas eles tinham feito diferente, servido o melhor vinho lá no final da festa. Por quê? Jesus transformou a água em vinho e esse vinho era melhor do que os outros. E as pessoas, quando saíram dali, saíram falando desse milagre de Jesus, não é? E depois Jesus encontrou uma mulher. Ele estava sentado perto de um poço e os discípulos tinham ido atrás de comida e ele tinha ficado ali. Mas que lugar era aquele? Perto de Samaria. E vocês lembram que eu contei para vocês que os judeus não se davam bem com os samaritanos, né? Eles tinham assim uma rixa entre eles. E Jesus, ele ama todas as pessoas de qualquer país, de qualquer cidade, de qualquer lugar. Deus não faz acepção, ele não escolhe pessoas, ele ama a todos. E então chegou lá perto dele uma mulher que foi tirar água do poço, porque naquela época, crianças, não tinha geladeira em casa. As pessoas tinham que sair de casa, levar um jarro, uma vasilha para tirar a água do poço, para poder tomar, fazer a comida, entenderam? Então ela foi buscar água ali. E quem ela encontrou? Jesus. E Jesus pediu água para ela, porque ele estava com sede. Jesus era Deus, mas ele sentia sede. E então, crianças, ela ficou admirada, assustada. Ela disse: como você está falando comigo se você é judeu e eu sou samaritana? E Jesus disse o que para ela? Que se ela soubesse a água que ele tinha para oferecer para ela, nunca mais ela teria sede. Ela achou que ele estava falando da água do poço, mas não era. Ele estava falando da água da vida eterna, aquela que quando a pessoa entrega a vida para Jesus, é como se fosse um rio a jorrar de dentro dela. A pessoa tem esperança, tem palavras de vida, porque Jesus vem morar dentro dela. E então, crianças, quando ela viu que Jesus falou sobre todas as coisas da vida dela, ela foi chamar as pessoas lá do lugar onde ela morava e falou para todos e trouxe muitas pessoas para conhecer Jesus. E Jesus, quando saiu dali, ele continuou andando com seus discípulos, curando os doentes e expulsando os demônios também. Jesus fazia o bem. E quando ele estava na cidade de Caná da Galileia, chegou perto dele um homem, um oficial do rei, um homem que trabalhava para o rei. Era um homem importante, um homem rico. E seu filho estava doente. E ele estava desesperado porque o filho dele ia morrer. Mas ele foi atrás de Jesus porque ele sabia que Jesus poderia curá-lo. E então Jesus disse para aquele homem o quê? Quem lembra? Acertou quem disse que o homem poderia voltar para casa porque o filho dele estaria curado. E ele saiu correndo para a casa dele. Quem ele encontrou? O menino estava curado. Olha aqui, o pai chegou todo feliz e encontrou, mas ele teve fé. Ele confiou que Jesus poderia curá-lo. E Jesus nem foi junto com o pai. Apenas uma palavra de Jesus pôde curar o menino. E hoje vocês vão ver que os discípulos, quando eles estavam pescando, Pedro, Tiago, João e André, eles tinham passado a noite toda, crianças, tentando pegar peixes, porque eles trabalhavam como pescadores de peixes. E então, era esse o trabalho deles, para sustentar suas famílias e vender os peixes e ter o dinheiro para a sua própria vida. E então eles tinham passado a noite tentando pescar e amanheceu o dia
e eles viram que não iam conseguir. E então eles foram para a beira do lago e viram que estava se juntando uma multidão ali. E quando eles olharam melhor quem estava lá, Jesus estava falando para as pessoas e foi juntando, as pessoas foram chegando. E então eles disseram assim, eles encostaram o barco e Jesus disse assim para Pedro: eu posso entrar no seu barco para poder falar, né, para ficar mais alto, assim, para que as pessoas possam ouvir, porque foi se juntando uma multidão. E então Jesus entrou no barco e começou a ensinar as pessoas, falar do seu amor, falar que elas precisavam se arrepender, falar que elas precisavam mudar de vida. Ele tinha um novo ensinamento. E então, crianças, Jesus continuou a ensinar para as pessoas, e as pessoas prestavam muita atenção no que Jesus estava dizendo, porque as palavras de Jesus eram diferentes, eram palavras de autoridade. Quando Jesus falava, as pessoas eram tocadas por aquelas palavras. E então, quando ele terminou, ele disse para Pedro assim: Pedro, pegue seu barco e vá para o meio do rio e pesque peixes. Pedro disse assim: mestre, nós passamos a noite toda e não pegamos nenhum peixe, mas porque o Senhor falou, nós iremos. E então, crianças, quando eles pegaram as redes e entraram no barco, eles foram para o meio lá do rio e eles jogaram as redes. Eles confiaram, eles obedeceram a palavra de Jesus, confiaram que Jesus sabia o que estava fazendo. E então, eles tinham passado a noite toda, tentando pescar. Mas agora, de acordo com a palavra de Jesus, eles jogaram as redes. E quando eles puxaram as redes, eles não estavam conseguindo, de tão pesadas e cheias de peixes. Olha quantos peixes, eles tiveram que pedir ajuda para outro barco, para outros pescadores virem ajudar a puxar as redes para que elas não se rasgassem. Jesus tinha feito um milagre, crianças. Eles tinham passado a noite toda tentando pescar e nada tinha acontecido. Mas Jesus falou e o milagre aconteceu. As redes vieram cheias de peixes, porque Jesus fez mais um milagre. Pedro ficou tão tocado por aquilo. E Jesus tinha dito para eles: vocês não serão mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens. Vocês vão andar comigo. Jesus quis dizer que agora eles não iriam mais tentar pescar peixes, mas sim eles iriam ganhar pessoas para ouvir Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Este é o nosso versículo. Fale junto comigo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso está escrito aqui na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 19 e versículo 10. O Filho do Homem é Jesus e ele veio buscar e salvar todas as pessoas, porque todos nós estávamos perdidos. E hoje ainda existem muitas pessoas perdidas, existem muitas pessoas perdidas que não conhecem Jesus, que não sabem do seu amor. E Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, crianças, esta foi a nossa história bíblica e vamos continuar com esse ensinamento dentro do nosso coração, pensando e lembrando que sempre Jesus pode fazer milagres. Ele não fazia só naquela época, quando ele esteve aqui na terra, mas ele faz milagres hoje na nossa vida. O fato de nós acordarmos já é um milagre, estarmos respirando e todas as bênçãos que Deus nos dá, Ele sempre nos abençoa com milagres. Então vamos lembrar agora, crianças, das nossas letrinhas do alfabeto?
nós vamos olhar as letras, vocês vão olhar as letras aqui no cartaz e fazer o som, tá bom? Não somente falar o nome delas, mas cada uma que eu passar aqui no cartaz, vocês vão fazer o som dessa letra, tá bom? Por exemplo, assim, ó. A diz A, tudo bem? Vamos lá? A diz A. B diz B. C diz C. D diz D. E diz E. F diz F. G diz G. H diz, lembra que não tem som. I diz I. J diz J. K diz K. L diz L. M diz M. N diz N. O diz O. P diz P. Q diz Q. R diz R. S diz, vou colocar o S aqui. S diz S. Muito bem, crianças, vocês aprenderam muitos sons. Crianças, agora eu vou mostrar para vocês qual vai ser a atividade de hoje. Lembrando que hoje vocês vão fazer atividade de artes. No livro do Maternal 1, vocês têm aqui uma girafa. Então, a mamãe vai destacar a folha, tudo bem? E vai cortar aqui, ó, ao redor dessa linha preta, ó, o limite, tá bom? Deixando essa linha preta aqui. E você vai ajudar, a mamãe vai ajudar você a montar a girafa aqui, ó, tá bom? Ou com a cola, ou com clipes, ou então com colchete, tá bom? O que você tiver aí na sua casa para colocar o pescoço da girafa aqui, tudo bem? Quero que vocês façam essa atividade com bastante capricho. Manda para mim, lá no Escola Web, a foto da sua girafinha montada, tudo bem? Aqui, para o Maternal 2, temos o tigre. O seu tigre, ele tem essa cor laranja. Laranja também faz o som da letra L que vocês fizeram a revisão desta semana, tá bom? Então, você vai fazer o quê? Colorir o tigre de laranja, mas tá vendo essas partes aqui, ó? Eu vou pedir para vocês colorirem de preto, mas não só com giz de cera, com lápis, mas que vocês fizessem com tinta guache, tá bom? Ou com cola, com alguma coisa sem ser o giz de cera, para ficar bem nítido, bem forte as listras aqui do seu tigre. Lembrando que ele é laranja, mas aqui vocês vão colorir de preto, tá bom? Tira foto e manda lá no Escola Web, tá bom? Para que eu veja o seu tigre colorido de laranja e preto, tá bom? Um beijo, bom final de semana, com muita saudade. Se divirtam, descansem, tá? E a professora Débora está com saudade de vocês. Um abraço bem gostoso para vocês, tá bom? Tchau, meus amores!